Ontem nós tivemos o GP da Hungria, o último antes das férias de meio de temporada. Um final de semana que foi uma montanha-russa de sentimentos para vários pilotos, mas para gente, que é do Brasil, foi só alegria. Assim como eu fico só alegria quando você deixa o like e se inscreve aqui no canal. Afinal de contas, eu tô salvando mais uma segunda-feira sua com o nosso Reação Ludibriado. Mas antes eu preciso lembrar você de que esse vídeo é um oferecimento da Alura, a maior escola de tecnologia do país. Para você que está pensando em dar aquele up na carreira ou de repente até mudar de profissão, agora é a hora. É só você clicar no link aqui embaixo ou escanear esse QR Code que está na tela e você vai receber 15% de desconto na sua matrícula. Lembrando que com uma matrícula você já tem acesso a todos os cursos do site, além de certificado no final, e não tem desculpa porque você vai poder estudar quando e onde você quiser. Beleza? E se você está na dúvida do que fazer, a Alura também tem as ferramentas certas para mostrar para você o que o mercado está mais buscando nesse momento e também os cursos que mais combinam com você. Então olha só, não perde mais tempo. O link está aqui embaixo, o QR Code está na tela, agora é a hora. 15% de desconto. Beleza? Chegando para o quali, no Q1 o negócio já estava complicado para muita gente, com os dois carros da equipe do Pocotó, por exemplo, só se salvando com o relógio já zerado. O nosso brasileirinho Borboleto novamente fez uma excelente primeira sessão e avançou com folga. Acabaram ficando pelo caminho Tsunoda, Pierre Gasly, Ocon, Hulk e Albon e o seu busão. E no Q2 a coisa não ficou mais tranquila. Borboleto fez uma volta que deixou ele no limite, em 10º, mas como Antonelli tinha errado na sua volta, ele ficou pelo caminho. E tudo ainda piorou para o italiano, porque a volta dele acabou sendo deletada depois. Lewis Hamilton também teve uma volta ruim e foi novamente eliminado. Com isso, o brasileiro iria para mais um Q3. Os outros eliminados foram Berman, o Homem-Urso, Comic Science e Colapinto, lembrando que esse é o nome dele. Com o Peixoto realmente tendo muitos problemas com o carro nessa pista mais uma vez, quem apareceu como surpresa nos melhores tempos no Q3 foram os dois carros da Aston Martin, com o jovem Alonso, por exemplo, chegando a ficar em segundo na primeira tentativa, menos de 1/10 atrás de Oscar Piastri. Mas aí na segunda chance, com as condições da pista já um pouco diferentes em relação ao começo do quali, Leclerc apareceu do nada para fazer a volta mais rápida até então, com as duas McLaren tendo dificuldades para fazer uma boa volta. Lando Popcorns até conseguiu melhorar o seu tempo, mas para ficar apenas em terceiro, com Oscar Piastri ficando com o que ele tinha agora em segundo. No final, o Borboleto ainda acertou uma baita volta para se classificar em sétimo, na frente de Peixoto, que ficou em oitavo. Pole do Leclerc quando ninguém, inclusive eles próprios, estavam esperando. Isto é a equipe do Pocotó, meus amigos. Só que aí, você, que acompanha o resumo já há algum tempo, já sabe. Eu não preciso ficar completando aqui, né? Quando tem pole do Leclerc... Aí chegamos no domingo, que tinha previsão de chuva, mas que obviamente do nada sumiu, né? As luzes vermelhas se apagam e Leclerc consegue se manter na frente. Lando Popcorns, como não estava largando de primeiro, conseguiu largar bem. Só que Oscar Piastri bateu a porta na cara dele e o inglês acabou ficando atrás, sendo logo depois ultrapassado por Jorge Russo e Jovem Alonso, que vieram por fora e aproveitaram que o piloto da McLaren estava encaixotado ali por dentro. Borboleto também largou bem e já passou Stroll, o nosso mãozinha, assumindo agora a 6ª posição. Nas primeiras voltas, a gente até teve algumas ultrapassagens, o que fez parecer que, de repente, a corrida não ia ser tão travada como sempre, né? Primeiro, o Peixoto passou pelo Lawson, o filho da lei, para subir para oitavo, e já na volta seguinte passou pelo Stroll no mesmo lugar para agora ser o 7º, atrás de Borboleto, que seguia em 6º, e bem próximo de Jovem Alonso em 5º, que nessa mesma volta tinha acabado de ser ultrapassado por Lando. Mas aí logo depois disso a corrida entrou no modo padrão Hungria de sempre, onde algo só acontece dependendo da galera dos boxes ou da galera dos céus. Com a corrida sendo planejada para ter 2 paradas,
Oscar Pistache já foi para os boxes na volta 19, já que ele não tinha conseguido passar o Lelec na pista e estava acabando com seus pneus no processo. A equipe do Pocotó reagiu imediatamente e também para o piloto Monegasco, que consegue voltar na frente do carro da McLaren. Com Lando Popcorns em primeiro, depois que a galera da frente parou, a gente começou a perceber que quem parou não estava tendo vida tão fácil assim para conseguir pegar o elevador. O próprio Oscar Pistache não conseguiu voltar na frente, apesar de uma parada muito boa da McLaren. O Peixoto estava tendo problemas, tendo que passar vários carros de novo, quando também tentou dar esse undercut no Borboleto. Inclusive, abre um parênteses aqui rápido, né? Caramba! Peixoto e Red Bull tendo que trabalhar duro para tentar passar o nosso brasileirinho numa Sauber. Digere essa informação lentamente, beleza? Pode fechar parênteses aí. Com isso, o engenheiro do Lando pergunta se ele gostaria de arriscar, fazer uma parada só novamente, assim como ele tinha tentado semana passada lá na Bélgica e que acabou não funcionando, né? O inglês decide arriscar de novo, não achando que isso ia poder dar muito certo, mas só para tentar alguma coisa diferente da galera da frente, já que ele era o quarto colocado na corrida antes das paradas. Inclusive, nesse momento, vários pilotos que não tinham parado ainda começaram a perceber que talvez esse negócio de parar uma vez só fosse a estratégia correta mesmo. E de forma surpreendente, a equipe Chute decide também tomar essa decisão, deixando o Borboleto mais tempo na pista para que o brasileiro faça apenas uma parada. Enquanto o Peixoto seguia sofrendo para escalar o pelotão, chegando a fazer uma ultrapassagem no Hamilton em que os dois quase se tocaram e o inglês saiu da pista, Lando faz a sua parada e cai novamente para quarto, mas agora sem a intenção de parar de novo, enquanto os outros três da frente percebem que levar até o final vai ser muito difícil e eles vão ter que parar de novo mesmo. E não deu outra, mais algumas voltas e Lelec vai para os boxes, com a equipe do Pocotó caindo num blefe da McLaren, inclusive, que fez parecer que ia parar já o Oscar Pistache para tentar um undercut novamente, mas o australiano só parou algumas voltas depois. Com isso, Lando Popcorns voltava à liderança da corrida. E aí, se Lelec e a equipe do Pocotó já tinham percebido que a vitória estava ameaçada por conta dessa estratégia do Lando de parar uma vez só, recebendo meio que de volta o mesmo feitiço que eles próprios aplicaram na McLaren em Monza no ano passado, a corrida ainda ia ficar pior. Porque 5 voltinhas depois da sua parada, o Oscar Pistache chega no piloto Monegasco e faz a ultrapassagem para assumir o segundo lugar. Logo depois de ser ultrapassado, o Lelec abre o rádio e descarrega aquele desabafo maroto que ele provavelmente já estava guardando fazia algum tempo. E praticamente solta um podcast na transmissão, com o texto da legenda do rádio literalmente quase saindo da tela, pô. E se o dia do rapaz já não estava ruim o suficiente, como ele é da equipe do Pocotó, sempre dá para piorar, né? Isso porque mais algumas voltas depois ele é ameaçado por Jorge Russo na briga pelo terceiro lugar, com o inglês tentando passar uma vez e levando uma portada na cara. Na segunda tentativa, Lelec, já completamente coringado da cabeça, dá uma fechada ainda mais violenta em Jorjão e os dois quase batem, mas o piloto da Mercedola consegue passar, com o direito a Lelec ainda ameaçando dar um mergulhão de novo na sequência, no limite dos pensamentos intrusivos tomarem conta, né? Bem no finalzinho da corrida, ainda tivemos Oscar Pistache chegando em Lando Popcorns na briga pela vitória, com direito a uma tentativa de mergulho maluco do australiano, quase igual como lá na Áustria, né? E que da mesma forma ele travou as rodas e os dois quase se tocaram. Mas o inglês conseguiu manter a liderança e fazer funcionar a estratégia diferente dessa vez, vencendo e diminuindo a diferença para o Oscar Pistache no campeonato. Esse daqui foi o top 10 final, com o Jorge Russo completando o pódio, e o destaque, é claro, para o nosso Borboleto, que depois de mais uma disputa ferrenha com o Jovem Alonso, terminou em sexto. Sua melhor posição na Fórmula 1 até aqui e marcando mais bons pontos no campeonato. Campeonato esse que tem essa tabela aqui do lado, com a gente indo para as férias do meio de ano, com uma diferença de apenas 9 pontos entre Oscar Pistache e Lando
dessa vez sem popcorns. Borboleto, com mais esses pontos, também deu uma subida na tabela e agora já está no vácuo de outros pilotos, podendo subir ainda mais se ele continuar nesse bom momento. E foi isso, a Fórmula 1 agora, infelizmente, só volta no último final de semana desse mês para o GP da Holanda. Mas pode ficar tranquilo que durante esse período ainda teremos vídeos aqui no canal. Assim como eu adoraria ficar tranquilo de saber que você deixou o like e se inscreveu aqui no canal se você curtiu o vídeo, assim você me ajuda bastante. Beleza? A gente se vê numa próxima. Um abração, valeu e fui!